Então, bom dia a todos. Hoje é a última aula. Vamos aí finalizar o nosso projeto. Na aula passada, nós fizemos aí o sistema de autenticação. Nós começamos a fazer o sistema de autenticação. Então, nós temos aí um formulário, né? Login. Vou dar um start aqui no nosso projeto para a gente visualizar aqui que pega está. E hoje nós vamos encerrar essa autenticação com filtro, porque não tem segurança. Nós podemos acessar qualquer página sem ter passado pela tela login. Basta a gente saber o caminho. Então nós vamos criar aí o conceito de interceptor para realizar um filtro para todas as requisições. Vamos falar o quê? Todas as requisições do sistema que for feito com o projeto vai passar por um filtro. E esse filtro que vai decidir se esse usuário que está pedindo a solicitação, a requisição, vai ter acesso ao arquivo ou se ele vai ser levado para a tela login. Tentou acessar qualquer coisa, ele bate no filtro. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Esse filtro ele vai verificar se o usuário passou pela tela login. Então, olha só, recapitulando aqui. Então nós temos ali, vamos abrir aqui o nosso navegador. Aí, só se preocupem em entender, não se preocupem em configurar projeto, arrumar tudo, só entenda, depois a gente resolve. Não se preocupem não, só com o projeto aqui mesmo, foque aqui, seja o mais importante agora. Entendeu isso aqui? Valeu o investimento. Então vamos lá. Pronto. Então o que nós temos aqui? Uma tela de login. Tá? Vamos pegar no banco de dados e verificar um usuário já existente. Abrindo aí o PG. Curso Torres. Não, estou no banco errado. Banco CJ Web 1, tá ali. Então, olha só o que nós estamos visualizando aqui. Vamos procurar dentro do Public a tabela de usuários. Usuário. Olha só o que aconteceu. Nós temos nome, João, login, JJJ. Então, vamos lá. Vamos autenticar com o nome JJJ e a senha 123. É isso? Autenticou. Seja bem-vindo, João. Certo? Agora, vamos supor que nós não tivéssemos passado por aqui. Vamos abrir até num outro navegador, porque até então, nesse momento, existe alguma seção na memória? Existe uma seção? Vamos abrir o nosso autenticador. Então, aquele formulário, o que ele faz? Ele posta os dados para o autenticador. Esse autenticador, que é um servlet, ele processa o método do post e recebe todos os dados vindos da tela. Ou seja, pega o login da tela e a senha da tela. Cria um objeto usuário e pede para o nosso DAO buscar no banco de dados. Se ele encontrou no banco de dados esse usuário, então ele coloca dentro do escopo da sessão, que nós vimos na aula passada, certo? E faz o encaminhamento. Faz o forward, encaminha para o seja bem-vindo. Se não, volta para o login. Porém, nada está nos impedindo de tentar acessar diretamente qualquer arquivo. Por exemplo, eu vou iniciar novamente aqui o meu browser. Eu posso simplesmente acessar o arquivo frm usuário.html. Olha só. Opa, vai ser JCP, né? Vamos colocar aqui usucontroller.do ação igual a list. Olha só, acessei, certo?
Aí você fala, mas você autenticou. Tudo bem. Vou pegar um outro browser, qualquer, sem autenticação nenhuma, e vou colocar. Porque a autenticação, a sessão, ela é por browser, por navegador. Então, no Internet Explorer agora, eu não loguei, não fiz nada. Só vou tentar acessar diretamente a lista. Vou sentar aqui novamente, está cheio de... Olha só, barra de endereço, Ctrl V. Aí, olha só, eu acessei normalmente, sem passar pela tela de autenticação, a lista. Certo? Ou seja, o nosso sistema não está verificando se eu estou logado ou não. E permitiu acessar a lista. E é nisso que nós vamos trabalhar agora. Nós não vamos permitir isso. Tá? Então, para isso, nós temos que criar o quê? Um filtro. Como que cria um filtro? Vamos lá no nosso controller e vamos criar um filtro. New Filter. Tá vendo? Olha só, New Filter. E esse filter, vamos chamar esse filter de filtro autentica. Ou só filtro autentica. Ou filtro login autentica. Pronto. Não se quiser. Ele vai fazer um filtro para verificar se está autenticado. Entendeu? Depois o filtro autentica. Ou seja, vai verificar se o usuário está autenticado para poder acessar. Então esse filtro ele vai funcionar como aquele intercessor. Toda a requisição do sistema bate no filtro primeiro e o filtro pergunta, você está logado? Sim. Ou seja, você tem sessão, você tem um usuário dentro dessa sessão? Sim. Então você pode prosseguir. Se não, qualquer tentativa de acesso vai bater no filtro. O filtro é como se fosse o guarda. Ele que vai perguntar, mostra aí o seu ticket. Mostra o ticket, quem é você? Aí, beleza, você já está identificado, então você pode passar. Se não está identificado, então, se identifique. Tá? Entenderam o papel do filtro? Então, nesse filtro, se vocês puderem criar ele comigo, é só criar o filtro. Estão todos nesse momento aqui? Ou não? O projeto você está aberto? Tá. Aí, na frente nós fazemos o quê? Nós perguntamos, e aí, quando que esse filtro vai ser acessado? Qual vai ser, quando o usuário digitar o que na URL que esse filtro vai ser acessado? Qualquer coisa. Qualquer coisa vai chamar o filtro. Todas as requisições vão chamar o filtro. Todos os requests vão chamar um filtro. Todos os requests já chamando filter, já ajuda muito. Todos os forwards também. Ou seja, tentou encaminhar o servlet, tentou encaminhar para um outro arquivo, esse filtro já vai ser acionado também. A gente falou, usuário, controller, ação, interrogação, igual a list. Tanto o servlet recebeu um request, quanto de dentro do servlet vai tentar fazer um forward para a lista. E ali também já vai fazer outro filtro. A gente pode fazer assim. Ok? Olha só, qualquer coisa. RF, request e forward. Next e finish. Pronto. Aqui nós temos o nosso filtro. Olha lá. Esse método, esse filtro, ele é uma classe que implementa uma interface. A interface é uma classe 100% abstrata, certo? Que tem apenas métodos a ser declarados, apenas métodos declarados que devem ser implementados. Então aqui nós estamos dizendo, todo filtro deverá possuir um método chamado destroy, um método chamado init e um método chamado do filter. Isso é padrão, do próprio filter, por padrão. Esses três métodos. Tá? Esses três métodos vêm da interface, olha só. Se você passa o mouse aqui, olha lá, ele fala, esse método destroy foi especificado na interface filter, tá vendo? Olha só, esse aqui também, init, mesma coisa. Tá? Também foi especificado na interface filter. Se você clicar aqui, você vai ver a interface, só que a gente está sem JavaDoc, então por isso não vai mostrar. Beleza, então tá ali. Isso aqui é um construtor. Então ele vem cheio de comentários aí, né? Se você quiser dar uma limpada aqui, você pode dar uma limpadinha, né? Tirar esses comentários aqui só para, olha só, dar uma limpada, né, no nosso código.
Não tem problema nenhum, tá? Não vai deixar de funcionar por causa disso. Pronto. Tá ali. Pronto, tá ali. O que esse filter faz? No momento em que acontecer este mapeamento, tá vendo? O web filter é uma notação onde nós dizemos, toda vez que o dispatcher type request e o forward, ou seja, toda vez que alguém tentar fazer uma requisição ou um encaminhamento para alguma página, o filter vai ser acionado. Na URL basta digitar qualquer coisa. Digitou qualquer coisa, nosso projeto, da raiz do projeto para frente, esse barra quer dizer o quê? Da raiz do projeto é a raiz. Do contexto raiz do projeto, do root do projeto para direita para frente, ali sim já vai acontecer o bugerê. O que é o bugerê? Eu não sei, aconteceu alguma coisa. Ou seja, o filter vai ser acionado. Olha lá, esse do filter, ele que vai ser processado. Requisição, ele que processa. Agora, se esse do filter vai ser processado, aqui dentro nós temos que fazer a verificação. Bom, aqui dentro nós temos que perguntar, assim, ó, está logado? Está logado? Opa, locago? Não, locago não, é estranho demais. Parece uma coisa espanhola, assim, locago. Logado. Está logado? Sim. Então, nós temos que fazer um if aqui, ó. If logado. Ó, a lógica é essa, ó. Else, if logado, então ele faz esse chain do filter. O que esse chain do filter faz? Ele continua o fluxo, ó. Permite o fluxo. Permite o fluxo da requisição. Isso aqui que faz esse do chain ponto do filter, ele simplesmente permite. Ele dá transação a página e permite. Se não, aí ele tem que fazer o quê? Ele tem que levar para redireciona para login. Ele tem que fazer isso aqui. A lógica é essa. Essa aqui é a lógica. Agora vamos partir para os comandos aí para fazer essa lógica funcionar. Tá, como que eu pergunto se ele está logado? Como que eu sei se ele está logado? Olha, exatamente. Eu preciso ter acesso à sessão para verificar se dentro da sessão tem um objeto usuário lá dentro que está logado. Então eu tenho que entrar dentro da sessão, dentro do setor, né, dentro de uma região chamada sessão, é o escopo. Eu entro na sessão, olho lá dentro da sessão e falo, você está aí dentro? Tô. Ah, então tá. Então pode ir. Olha, tá. Como que eu faço para acessar a sessão? Como que cria a sessão? Vamos olhar aqui, olha só. Através do nosso request.getSession, nós criamos a sessão. Através desse request.getSession, nós também capturamos uma sessão já existente. Também capturamos a sessão. A sessão é uma só. Tá? Então se nós temos esse comando, request.getSession, vou ter que copiar ele. E levarmos ele para lá, aqui, antes desse if aqui, ó. Vou ter que pegar esse mesmo comando aqui, ó. Session, sessão, recebe, request.getSession. Vou digitar aqui, ó. HTTP, a classe dela é HTTP. Vou chamar de sessão, recebe, request. Nós temos um request dentro do filter. Olha lá, request, tá vendo? Agora, qual que é o método? GetSession. Ué, por que não está aparecendo o GetSession aqui? Será que é um problema no Eclipse? Vamos tentar colocar GetSession? Vamos ver. Ih, meu Deus, e agora? Ele falou o quê? O que ele está dizendo aqui nessa mensagem, pessoal? Olha só, nós temos uma classe chamada ServletRequest, tá vendo? Essa variável request, ela é do tipo ServletRequest. E aqui está falando, GetSession não existe dentro de ServletRequest. Mas como não? No outro ele funcionou. Vamos verificar o outro? Presta atenção, pessoal. Isso aqui é uma dica que eu estou dando. Ó, no outro, olha só, o outro request.getSession. E aqui está igualzinho, request.getSession. Qual que é a diferença desse request para esse request? Qual que é a diferença? Vamos olhar melhor? Vamos olhar aqui. Esse request, vamos ver o tipo dele. Ó, request.
HTTP Servlet Request. Vamos olhar esse? Servlet Request, ou seja, não tem HTTP aqui. Será que eu posso mudar para HTTP aqui? Você viu que sim ou não? Sim? Sim ou não? Isso, e outro, ó o detalhe, esse método filtro, pessoal, ele já foi definido na interface. Exatamente, a assinatura tem que ser a mesma. Ele foi definido na interface de um jeito, temos que obedecer a regra, então ele tem que continuar sendo isso aqui. Porque o filtro ele não foi planejado para atender apenas requisições HTTP. Existem outros tipos de requisições que não são HTTP. Mas é claro que no nosso projeto web 99% vai ser HTTP. Tá? Então, uma coisa é o seguinte, na verdade, essa classe aqui, pessoal, presta atenção, HTTP Servlet Request, ela é uma classe que estende Servlet Request, ela é filha dela, ela estende. Então, como ela é filha dela, ela estende, nós podemos fazer um casting, é da mesma família os dois. Nós podemos fazer isso aqui, ó. Bom, HTTP Servlet Request. Pronto. Fizemos um request. Fizemos um cache. Mas um cache em quem nós temos que fazer? No request. Olha só. Esse request, ele era do tipo Servlet Request, mais genérico. Agora nós estamos fazendo um cache para ele ficar mais específico, ampliando. O cache, pessoal, vocês fizeram isso no Java 11, vocês lembram disso? Como funciona? Senão eu dou uma recapitulada aqui. Rapidamente, como funciona esse conceito de cache. Eu vou explicar. Vamos lá, rapidamente aqui. Eu vou explicar rapidamente, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um negócio aqui, peraí. Então, olha só, pessoal, eu gosto de fazer esse desenho aqui para mostrar a seguinte situação para vocês. Vamos imaginar que nós temos uma classe chamada pessoa, uma classe pessoa física e uma classe fornecedor pessoa física. Um herda do outro. Fornecedor pessoa física estende de pessoa física estende de pessoa e pessoa estende de objeto. Um herda o outro. Certo? Quando a gente trabalha com casting, a gente trabalha com conversão de tipo, porém os tipos têm que ser compatíveis, da mesma família. Tá? Por exemplo, olha só, funcionário, aqui ó, funcionário, gerente, programador e diretor. São três classes. Então, se eu tenho uma variável, por exemplo, tá aqui, do jeito que tá aqui. Olha só, esse cara aqui. Acho que eu vou pegar o outro exemplo lá de cima, vai ser mais fácil. Tá. Vamos ver. É isso mesmo, vamos lá. Então, olha só, por exemplo, eu tenho uma variável, eu posso ter um objeto new fornecedor pessoa física. Por exemplo, ele herda de pessoa física, de pessoa e de objeto. Beleza? Quando você der um new fornecedor pessoa física, ele vai trazer características de pessoa física, características de pessoa e características de objeto. Porque ele tem uma herança. O que eu estou querendo dizer com o casting é o seguinte, vamos supor, eu posso ter vários tipos de variáveis apontando para esse mesmo objeto. Eu posso ter uma variável do tipo object apontando para esse fornecedor pessoa física. Eu posso ter uma variável do tipo pessoa apontando para esse objeto pessoa física, fornecedor pessoa física. Eu posso ter uma variável do tipo pessoa física apontando para o fornecedor pessoa física. E posso ter uma fornecedor pessoa física também apontando para ele. O que eu quero dizer com isso? Que o casting ele permite você ampliar a visibilidade ou diminuir a visibilidade. Por exemplo, se eu tenho uma variável chamada P1 apontando para a pessoa física, eu só consigo enxergar uma parte dela, só essa parte da pessoa física. E se eu quiser ampliar esse object, o que eu posso fazer? Eu posso colocar na frente, abre, fecha parênteses, fornecedor pessoa física, e ele consegue enxergar isso todinho. Então, nesse caso aqui, olha só, deixa eu fazer um desenho aqui rapidamente. Vamos fazer rapidamente o desenho aqui. Deixa eu abrir o nosso SW aqui. Vou começar a virar revendedor, representante aí dessas ferramentas, para ver se eu ganho alguma coisa. Tá? Só, isso aqui é o seguinte. Tá vendo essa aguinha aqui, ó?
Já aproveitando que abriu aqui, não foi de propósito, né? Isso aqui é em Coxim, tá? Um córrego chamado Córrego 13 de Maio, lá em Coxim. Quem não conhece Coxim, no estado de Mato Grosso do Sul, tá? Quem não conhece o Córrego 13 de Maio, faça uma visita lá. Tá? Lá a gente deixa os bits, bate tudo lá, entendeu? Vai embora e a gente volta a zero para programar de novo, tá? Então façam isso. Então vamos lá. Pronto. Voltando aqui, o que eu quero dizer para vocês é rapidamente isso aqui, ó. Nós temos uma classe chamada HTTP Servlet. Tem que entender isso aqui, gente. Entender de verdade. Tá bom? Tá lá, HTTP Servlet. E nós temos uma classe filha chamada Servlet. Servlet. Pronto. Tá ali. Pronto. Olha só, pronto. Uma herança, tá? Só que aqui não está simbolizando a herança porque não tem o triângulo, né? Eu sou esquisito, né? Eu faço tudo em vez de usar alguma ferramenta de UML, fico quebrando cabeça aqui, tá? Faz de conta que isso aqui é uma setinha, tá bom? Coisa mais linda do mundo. Olha só. Faz de conta que isso aqui é a melhor ferramenta de UML, tá? Olha só. É um rabisco assim, ó. O cara tá com o Monty Python na hora que escreveu a setinha lá. Tá bom, é isso aí. Colocou a herança aqui, está representando a herança. Vocês estão entendendo, né? O que eu estou dizendo. É que eu não tenho. Ainda bem que eu sou programador, não sou designer. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: se você tem uma variável, por exemplo, do tipo HTTP Servlet, por exemplo, HTTP. Opa, perdão. Servlet Request aqui, ó. Estou corrigindo aqui, tá, pessoal? O que eu estou querendo mostrar ali. Lá no filter, nós temos uma variável do tipo Servlet Request. Então, olha só. Nós temos uma variável aqui, ó, por exemplo, chamada Request. Olha lá. Nós temos uma variável chamada Request, que é do tipo da classe de cima, Request. Olha lá. Desse tipo aqui, ó. Porém, nós queremos ampliar a sua visibilidade para que ele possa ter os métodos da classe filha. Então nós podemos fazer um cache. Nesse caso, nós fazemos isso aqui, ó. Essa variável, que foi declarada desse tipo, aqui nós colocamos assim, ó. Pegamos o tipo que nós queremos converter. E colocamos o nome da variável na frente. Ó, request. Se nós fizermos isso aqui, o que está acontecendo? Nós pegamos a variável request, que era do tipo mais genérico, e agora nós ampliamos ela para o tipo mais específico. Ela vai ter acesso a todos os métodos dessa classe. Então, e aqui, por exemplo, nós abrimos e fechamos. O resultado desse caching é um objeto desse tipo. Então nós podemos pegar get session. Get session. Entenderam isso aqui? Olha só, o request, ele é do tipo servlet request. É mais genérico. Aí na linha de baixo, nós pegamos esse request. Olha só, vou até apagar ele aqui. Tá aqui. Aqui é a declaração dele. Esse servlet request. Na linha de baixo, nós pegamos esse request, que é o mesmo, tá vendo? Esse request aqui é o mesmo. E fizemos um cache nele. Quando nós ampliamos ele, o resultado desse cache, esse abre parênteses, nos permite acessar todos os métodos dessa classe. Inicialmente ele é declarado desse tipo. Agora nós podemos acessar ele completo. Entenderam para que serve o caching? Por isso, só que nesse caso existe uma herança. Né? Por isso que foi possível fazer isso. Então, olha só, voltando para cá. Aqui, nós fizemos exatamente aquilo ali. Pegamos a seção e, como esse cara aqui é mais genérico, nós especializamos ele aqui, o objeto. Fizemos um cache aqui.
e pegamos a sessão. Agora a gente vai perguntar, bom, dentro dessa sessão, existe um cara lá, um atributo chamado usuLogado? Existe? É diferente de nulo? Tem lá dentro? Olha só, nós criamos aqui, né? usuLogado. Ó. Além de criar a sessão, nós colocamos um atributo chamado usuLogado. Esse filter, quando nós chamamos o método getSession dentro do filter, da forma que está aqui, esse método getSession faz o seguinte, ó. Se a sessão existe, ele simplesmente retorna. Se ela não existe, ele cria. Ele cria. Entendeu? Sem objetos logados. Exatamente. Aí por isso desse... Você fala, não, mas eu não quero que ele crie, eu quero que ele só verifique se existe. Aí você põe false. Entendeu? Mas não precisa, nesse caso. Ou seja, ou ele vai trazer a sessão já existente, ou ele vai trazer uma sessão sem o uso logado dentro. Tá? Então, cadê o uso logado? Não tem. Se não tem uso logado, se não existe um atributo chamado uso logado lá dentro, se for diferente de nulo, se ele achar esses logados, então ele permite. Se não, ele leva para a tela de login. Como faz para levar para a tela de login? Response.sendRedirect. Response.sendRedirect. Esse response também não tem um método sendRedirect. Quem tem o sendRedirect? Deixa eu ver aqui. Ah, sendRedirect, ó. O response. Ah, entendi. O HTTP Servlet Response tem. Mas esse tal de Servlet Response não tem. E aí, o que eu faço? Aí é entender a lógica. Isso aí. Como faz o cache? Fala no comando aqui. Então, vamos lá. HTTP. Como? Não, Session não. Servlet Response. Em quem que eu vou fazer esse cache? Abre e fecha. Olha, em quem que eu vou fazer esse cache? No response. No response, exatamente. Então eu abro aqui e fecho. Ponto. Send redirect. Para quem? Login. Opa, esse login está esquisito. Pronto. JSP o nosso login? HTML, olha lá. Isso. Mas eu faço uma pergunta para vocês. E se eu tentar abrir a tela de login? É, porque em algum momento nós vamos tentar abrir a tela de login. A tela de login vai abrir? Por que vai abrir? Não vai abrir. Por quê? Está no filtro. O filtro não vai deixar abrir nem a tela de login. Você vai tentar carregar qualquer coisa do seu projeto, vai bater no filtro, o filtro vai botar, não tem logado. Aí vai tentar levar você para o login. Aí bate antes do filtro. Antes de carregar o login, bate logo no filtro. Não tem, ou seja, nunca vai carregar até a login. Hã? Isso. Olha lá, o João Bernardo deu a solução. Hã? Então, mas ele nunca vai conseguir carregar a tela login, porque antes dele carregar a tela, o filtro é chamado. Vai ficar no novo infinito. Ele chamaria o filtro. Todas as requisições batem no filtro. Todas. Só falta logo o não estamos falando do autenticador. Estamos falando dessa tela, login. A hora que você tentar carregar essa tela no browser, para você colocar a senha, você vai tentar exibir essa tela. Bateu no filtro, o filtro pergunta, você não está logado, então ele não vai deixar você abrir a tela login. Nunca vai deixar. Então nós temos que colocar uma condição aqui. Certo? Eu estou até acrescentar mais uma condição aqui. Como faz para saber qual é o arquivo que ele está carregando? Através desse request, a gente consegue saber qual é a tela. Qual é o arquivo. Olha só a solução que nós encontramos aqui. Nós queremos o quê? Nós queremos garantir que a tela de login e o autenticador, os dois recursos, sejam acessíveis, mesmo não sendo logado. Porque não vai só carregar a tela de login, ele vai tentar acessar o autenticador. Aí o autenticador também não vai conseguir ser acessado. Por quê? Porque toda requisição do servidor bate no filtro. Então nós temos que fazer o filtro. Se for o login ou se for o autenticador, está tentando ser acessado,
Esse você deixa tentar ser acessado sem estar logado. Só esses dois. Agora, qualquer coisa que não seja isso, então para isso nós temos que fazer o quê? Pegar, através do nosso request, um parâmetro chamado getRequestQRI, ponto last index of, ele vai perguntar, esse método, ele retorna o caminho completo da requisição. Então ele vai perguntar, dentro dessa requisição, existe por acaso a palavra login? Se existir a palavra login, ele retorna a posição, por exemplo. Posição 0, posição 1, posição 2. Esse last index of, ele retorna a posição dentro de uma string. Por exemplo, eu tenho lá a palavra João. Se eu falar assim, ó, João.index of 2, o que ele vai retornar para mim? Oh, perdão, index of J. João 0, quer dizer, a posição 0, ele achou dentro da string João a palavra, a letra J na posição 0. O index, esse index of, ele retorna o índice daquela palavra, daquela letra. Letra ou conjunto de letras. Dentro de uma string completa. Então, se eu falar ali, Simpson, e falar assim, Simpson.index of n, o que vai retornar? Último. 0, 1, 2, 3, 4, 5. É isso? 6. Ou seja, retornou a posição do n. Agora, se eu falar assim, Simpson.index of on. Index of on. Simpson. Então, ou seja, on vai pegar a posição do oponente ali. Então, ou seja, agora você fala Simpson.a. Index of a. Existe o a dentro de Simpson? Então, ou seja, ele vai retornar menos 1. Quando não existe dentro da string a palavra que nós estamos procurando, ou a letra, ele vai retornar menos 1 para a gente. Então eu estou perguntando assim, ó, se dentro da string que representa toda a URL de acesso tiver a palavra login, em sua última ocorrência, tiver login, for maior que menos 1, ou seja, se ele encontrar em algum lugar esse login no final, em sua última ocorrência, então quer dizer que está tentando acessar a página de login. Ou então, se dentro desse texto que representa a URL, né? Toda a requisição, seja web 1, barra, uso controle.do, tio, não sei o que. Tá. Então, se existir também o autenticador.do, então quer dizer que ele vai poder acessar nesses dois casos. Ou esse, qualquer uma dessas duas ele permite. Ele permite, ó. Se não, ele não permite, ele leva a autenticação. Então vamos melhorar ali. Fica muito, sei lá, eu achei muito fácil de só pelo nome, eu pensei que fosse funcionar por alguma coisa do conteúdo. Não, é simples. Porque pelo nome, de repente você pode denominar uma pasta lá, sei lá, e ele não fica. Você tem que invadir o servidor. Aí já chegou no nível da aplicação. Você já pulou a aplicação, você já precisa no servidor. Se você entrou no servidor, tudo que você fez na aplicação esquece. O cara já chegou a qualquer coisa. Pula tudo, entendeu? Então, como estão trabalhando dentro da aplicação, então a regra da aplicação é essa. Entendeu? Agora, se qualquer mudança, vai falar apagar uma pasta lá e ferrou a aplicação. Sem deixar o nome inteiro. Aí. Entendi aquele maior menos 1. Maior? Ele vai retornar o menos 1, não é que é maior. Menos 1, maior quer dizer o seguinte, maior quer dizer qualquer número, qualquer posição maior que menos 1, se ele deixar alguma coisa na posição 0, se ele deixar alguma coisa na posição 1, se ele deixar na posição 2, entendeu? Entendeu? Então se for maior do que menos 1, então, ou poderia ser diferente de menos 1. Qualquer coisa diferente de menos 1 também daria certo. Maior ou diferente de menos 1, os dois não servem. Quando ele não acha, ele retorna menos 1. Não achei, a que está buscando é sempre menos 1. Achei que está procurando, então vai ser um índice, de 0 para frente. Entendeu? Então, o teste pode ser maior que menos 1 ou pode ser diferente de menos 1. É a mesma coisa, para dar o mesmo resultado. Tá? Então, olha só.
Então aqui é o seguinte, ó, nós temos que pegar, bom, já que nós vamos reutilizar esse request para poder capturar, né, a URL, então nós podemos colocar isso aqui dentro de uma variável local. Vai ser utilizado duas vezes aqui, ó. Vamos verificar se o refactory ele nos faz isso, ó, extract local variable, aí, HTTP servlet request. Olha o que aconteceu, gente. Nós pegamos esse casting, tá vendo, do request, ó, e colocamos uma variável chamada HTTP servlet request, bem aqui, ó, para reaproveitar ela, porque nós vamos usar ela tanto para pegar a sessão, ó, capturando a sessão. Aqui nós estamos fazendo o casting do HTTP servlet request, tá? E aqui nós estamos verificando, está logado. Agora, por que nós fizemos isso aqui fora? Não deixamos aqui? Porque ele vai ser reutilizado. Nós agora queremos também capturar qual é a URL. Tipo assim, eu posso pegar uma string local aqui, ó, chamada URL, recebe get request URL ponto. Deixa eu ver aqui, vamos ver se ele resolve com string ou não. String, olha só. O que nós temos aqui agora? Nós temos o caminho completo da requisição. Desse caminho aqui, nós vamos verificar. Vamos falar aqui do URL. Vamos ficar. Bom, se a sessão for diferente de nulo, ele pode fazer isso. Ou vamos colocar um ou aqui. Ou URL ponto. URL ponto. Last index of login.html for maior que -1, ou também se ele digitar login lá no browser, ele vai liberar para acessar. Entendeu? Acessar tudo não. Acessar o login, esse chain do filter permite ele carregar o que ele está tentando carregar. Não é tudo. Esse aqui é por requisição. Cada requisição que ele fizer vai bater no filtro. Cada requisição é uma coisa que ele quer ver. Exatamente, então ele chamou. Se ele chamou o login, então vai carregar o login. Se ele chamou o usuário, vai chamar o usuário. O que o login, o que ele pediu, o filtro vai deixar de existir. Não. É que o login é uma palavra muito específica, né? Mas eu estava pensando assim, eu pensei, se você tiver dentro do projeto alguma outra página que termine com login com HTML, ele ia liberar também. Por exemplo, aqui a gente está liberando para o login e para o autenticador. Mas de repente, vamos supor que em algum momento foi preciso você criar uma outra, por exemplo, usuário login ou profissional login. Ele ia liberar também. Ia liberar. Tá certinho assim. É isso aí. O zoom controle é essa requisição? Ponto dor? Não, pelo amor de Deus, ponto do. Não tem dor aqui. Maior que 1, né? Maior que -1. Pronto, olha só que ficou. Ainda tá dor? Rapaz do céu. Beleza. Parece aquele zoom daquela arte marcial, né? Tá com dor. E aí, deu certo, pessoal? Você viu o meu zoom controller? Esse é isso aí. É o zoom controller mesmo, ponto do. Tá certo. Então o filtro está dizendo, bom, tentou, se está logado, está com sessão, pode prosseguir. Está tentando acessar até o login? Tá bom, pode prosseguir também. Está tentando acessar o zoom controller? Não pode. Agora sim. O autenticador sim. Agora sim. Pode prosseguir. Agora sim. Vamos verificar se é autenticador mesmo? Ctrl Shift R. Autenticador, vamos ver. Aí, Alt Controller, olha só que coisa, nada a ver, né? Então vamos ali. É isso aí, pessoal. Vamos acordar. Sei que tá cedinho ainda. Vamos acordar, olha só. Agora sim tá certo. Tá? Ou
uma ou outra, ou seja, qualquer uma dessas 3 condições já permite ele redirecionar. Inclusive, vou até colocar isso aqui lá no material para ficar mais simplificado. Vocês estão ouvindo esse galo cantar, né? Esse é sinal para a gente acordar. É sinal para a gente acordar, quer dizer que está dormindo. Né? Olha só, ouve bem, pessoal. Ouça bem, olha só. O galo está cantando. Isso que é vantagem de estudar, né, no Mato Grosso do Sul, né? A gente ouve passarinho, galinha, galo, pombinha, tudo aqui, né, pertinho da gente aqui, ó. Sinceramente. Bom, vamos lá. Deixa eu só colocar isso aqui no material para vocês, tá? Vou pegar esse código. O galo realmente está ansioso. Eu acho que ele... Como faz para testar isso aqui, gente? Como faz para testar? Então, olha só, pessoal. Continuando aqui, vamos verificar pelo browser se realmente isso já funciona. Então, vamos tentar simplesmente acessar novamente essa mesma requisição. Ah, é verdade. Vou até fechar aqui. Vamos no Explorer aqui. Pedimos. Não, vamos dar um restart, que aí tudo é liberado, tá? Vamos dar um restart. Restartando. Startando. E agora, gente? Deu restart, todas as sessões que estavam na memória morreram, tá? Agora vamos... Olha, que coisa violenta, olha só. PT acessar o controle, nem deixou. Vamos dar de novo? Rapaz, do céu, tá igual um avião o negócio. Ficou bom, hein? Então vamos aqui, ó, JJJ. Mas eu não entendi porque ele Ó, deixou. Como? Eita, meu Deus. Não, vamos ver, JJ. Olha só, deixou. Pulsou o controle e deixou. Vamos colocar aqui, tipo, ação igual a isso. Opa, Alt não, né? Nada a ver, né? Aqui, ó. Aê, deixou. Porque nós estamos logados. Estamos autenticados. Agora, a partir de agora, ele deve fazer tudo. Vamos fazer um menuzinho bonitinho pra gente navegar? Fazer um menuzinho só pra navegar e fazer o logout. A gente tem que fazer um menu para conseguir navegar aqui dentro e fazer o logout aí. Fechou. Querem copiar isso aqui? Sim. Por favor, copie isso aqui, tá? Não. Então, agora que nós já fizemos essa verificação, olha como está esquisitinho no nosso sistema. Se eu quiser voltar para uma outra página, não tem aqui um menuzinho para navegar, né? Vamos fazer um menuzinho? Como faz o menu? É bem simples. O menu ele vai estar presente em quantas páginas? Praticamente todas, menos no login, né? Eu vou andar no menu, professor. Mas a partir dali, ó, na nossa lista, no nosso cadastro, vai ter ali o menu de opções, vai? Então nós podemos fazer ele como um arquivo de fragmento. O que é um fragmento? Fragmento nada mais é que um pedaço de página. Um pedaço. Fragmento já fala, um pedaço. Um pedaço de página. Tá? Então a gente vem aqui e cria uma página dentro do nosso SRC. Vamos criar uma página dentro do Web Content, perdão. Vamos criar aqui uma página chamada Includos. O que é Includos? São arquivos que vão fazer parte de uma página. Vão ser incluídos em várias páginas. Então, toda vez que você tem assim, isso aqui vai estar presente em todas as páginas. Você cria um include, ou seja, cria um arquivo ou um fragmento e reutiliza ele em todos os lugares que você quiser. Por exemplo, no caso do include, eu vou criar aqui dentro do menu. Ó, new. Ele pode ser até estático. Nós vamos pôr dinâmico. Mas ele poderia ser até estático. Menu. Pronto. .jsp. Opa, JSP. Beleza, tá aí o menu. Esse menu, ele vai ter apenas... Vou apagar tudo isso aqui, ó. Ele nem precisa ter esse HTML, sabe por quê? Não. Porque, na verdade, como ele vai fazer parte de uma outra página, essa página já vai ter esse conteúdo. É como se fosse assim, ó. Olha só. Deixa eu só verificar se eu já coloquei aqui o desenho. Não coloquei o desenho. Não coloquei o desenho, mas eu vou fazer um desenho aqui para mostrar para vocês. Olha só que interessante esse desenho. Olha, esse desenho aqui está muito esquisito, né?
Vou salvar ele aqui e pôr no material para vocês, tá? Esse cara aqui, pra vocês lembrarem dele. Só vou deixar tudo pretinho aqui, ó. Como que funciona essa questão de include? Nós temos aqui uma página, certo? No caso aqui uma página de login, de frmusuário.jsp, que é um formulário que nós fizemos. Então no include nós vamos criar um arquivo externo, chamado menu.jsp, e esse arquivo menu.jsp ele vai ser incluído, ou seja, ele vai ser adicionado dentro desse outro arquivo. Então, em uma certa parte dele, nós vamos definir, dentro desse HTML, dessa página, a gente define em que posição que ele vai ser carregado dentro do outro arquivo. Então, olha só, esse menu aparecendo dentro de outro arquivo. Pode tirar essa vírgula aqui. Então, nós temos uma outra tela, por exemplo, que é a tela de listagem. Está aqui a lista. Ali. Lista, usuários, .jsp, está ali. Então, nós também queremos que esse menu seja reaproveitado. Ou seja, ele também apareça ali dentro dessa lista. Tá lá. Então o include, ele faz isso. Ele permite nós reaproveitarmos o mesmo bloco ou o mesmo fragmento dentro de várias páginas. Quando nós demos o comando include. Então vamos colocar aqui, ó, include. Ó. O conceito de include. Aí nós criamos uma pasta chamada includes só para distinguir os arquivos completos dos arquivos que são fragmentos, que são partes, né? Então, ou seja, esse FRM é um arquivo completo. Então, dentro dele, nós vamos ter o HTML, certo? Barra HTML, normal. Nós vamos ter aqui HTML, barra HTML, está ali. Nós vamos ter isso aqui, certo? Nós vamos ter dentro desse arquivo o body, barra body, que são as tags básicas aí de uma página. O body, barra body. Vai lá. Então, nesse arquivo, menu, ele não precisa ter HTML, barra novamente, por quê? Aqui dentro. Porque é como se nós copiássemos esse arquivo e colássemos aqui dentro. Então, ele já reaproveita, ele vai herdar já do local onde ele está sendo incluído todas as tags. Então, tudo que nós colocamos aqui, por exemplo, vamos colocar aqui só um menu de opções. Tipo, só alguns links, tipo assim, href, igual, não sei o que, só alguns links. Então, esses links vão ser colocados nessa posição. Ou seja, a página completa vai ser esse HTML mais todo o conteúdo dentro do include, do arquivo que ser incluído, e o restante da página. Então, por isso aqui dentro desse arquivo, nós limpamos todo o código dele referente a HTML, body e barra body. E barra HTML. Limpamos. Para que ele possa ser reaproveitado aqui dentro. Assim que funciona. Então, deixa eu levar isso aqui lá, por exemplo, para vocês. Include. Eu vou colocar lá no material para vocês, tá? Porque eu acho que não estava lá. Tá aqui, ó. Tá vendo? Olha só, tá mostrando aqui, por exemplo, uma página, tá? Aqui, ó, o menu vai ter aqui as opções, né? E como que ele vai aparecer. Bom, já estava aqui desenhado. Olha aí, gente. Você vê como que eu tenho essa... Não precisava ter desenhado de novo, né? Já estava aqui desenhadinho. É que eu procurei e não achei. Tá? Entenderam? Ah lá, mesma coisa. E tinha esquecido do index. Eu tinha certeza que tinha desenhado, eu não estava achando. Mas eu achei que aquele que eu fiz agora ficou mais completo. Por quê? Porque eu coloquei tags, olha só. Coloquei tags, entendeu? Então ficou mais interessante do que isso aqui, ó. Lista de usuários e tal. Né? Ficou mais bonitinho. Ah, com tags, ó. Certo? Qual que vocês aprovam? O primeiro ou o segundo? Beleza. Tá aí, salvou. Pronto. Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar agora aqui dentro alguns links. Olha só, a gente já sabe que se a gente digitar na URL href igual, isso aqui é o link. Colocar lá o zocontroller.do ação igual a list, a gente sabe que isso aqui carrega para nós o quê? Uma lista de usuários. Pronto. Nós sabemos que se nós queremos criar um novo cadastro de usuário, nós fazemos o quê? Ação igual a CAD. Então, lista de usuários, por exemplo.
Ação igual a CAD. Aqui ele faz o quê? Novo usuário. Só isso. Da lista já temos a exclusão, já temos tudo. Na lista, alteração. Não precisa ter no menu. E se eu quiser sair do sistema, o que eu tenho que fazer? ahref igual. Vamos chamar o próprio autenticador, pessoal. Que chama, como chama? Alt controller, né? Altcontroller.do pelo método get. Apenas isso. Lá dentro nós vamos programar ele para quando chamar esse altcontroller.do pelo método get, ele vai destruir a sessão. Ele vai invalidar a sessão. Tá? Vai deixar inválida. Então, nós fizemos o menu. Agora que nós fizemos o menu, nós vamos adicionar esse menu em todas as páginas com fragmentos. Copiaram ele? Olha só o que nós vamos fazer. Vamos abrir aqui nosso formulário. Nosso, por exemplo, FRM usuário. Do formulário, nós podemos vir aqui no bar e colocar via JSTL include. Para a gente colocar via JSTL include, nós temos que ativar o JSTL nessa página. Como faz? Ativar o JSTL. Ativa. Isso. Arroba, tá certo. Taglib igual a URI igual a o core do JSTL e vamos chamar o prefixo dele de C. Pronto, habilitamos o JSTL aqui. Por quê? Vamos colocar um comando Java dentro. Então, através da taglib que nós vimos. Temos aqui um comando C import URL includes, que é o nome da pasta, barra menu.jsp. Então quer dizer que nesse momento nós adicionamos nessa posição da página o arquivo menu.jsp. Ou seja, todo o conteúdo que está aqui vai ser impresso aqui dentro. Reaproveitado aqui nessa posição do cadastro de usuário. E se eu quiser colocar esse mesmo comando na lista, como faz? Abre a lista e colocamos aqui. Após o pare, eu vou até tirar esse meu nome aqui, tá, pessoal? Porque era só uma, na verdade, só um exemplo que eu tinha dado. Não precisa ficar aparecendo aqui. Não? É só um exemplo que eu tinha dado. Pronto. Cadê o menu? Já tem o tag livre lá em cima, no caso do lista. Então não tem necessidade de adicionar. Está perfeito. Só falta no index. No index, né? Bem-vindo, e ali tem o menu para pessoa selecionar. Então olha só. Vamos no bem-vindo, no index. Bem-vindo. Aí depois vamos chamar essa página aqui do body. Seja bem-vindo, tal. O nome da pessoa está logado. Ah, mas o que aconteceu aqui? O que deu esse problema? Ah, não importou. Copia da outra página, cola no index. Pronto. Adicionou. Funcionou. Funcionou. Perfeito? Só isso. Como faz para testar? Rodando. Somente assim. Rodando. Olha só, lista de usuários, novo usuário, lista de usuário, sair. Só que o sair nós não programamos ainda. Eu descobri que eu tenho um cacoete. Sair nós não fizemos ainda. Oi? Nós vamos no get do autenticador. Cadê o autenticador? Autenticador. Vamos lá no get dele e vamos fazer o seguinte. Ao chamar esse autenticador pelo get, a gente invalida a sessão. Se a sessão estiver na memória, né, se tiver um ponteiro de session, nós invalidamos. Como faz para capturar a sessão? HTTP session, é o tipo dela. Vamos chamar de sessão. Recebe request, ponto, get session. Vamos capturar essa sessão. Vamos capturar essa sessão sem criar, só captura. Vamos criar nova. Só recebe ela. Isso. Se ela existe, se ela for diferente de nula, então
certo? Se nulo, então nós vamos invalidá-la. Sessão.invalidate. Pronto. Invalidamos a sessão. Mas a gente nem programou quanto tempo essa sessão ia ficar na memória. Válida, sempre inspiração dela, né? A gente nem programou isso, né? O usuário loga lá e nem sabe se depois de 5 minutos, por exemplo, essa sessão pode ter expirado. A gente nem programou isso. E se eu quisesse programar isso? Onde que seria? Aqui mesmo, ó. Olha lá. Na hora de criar aqui, ó. Na hora de criar a sessão, tá vendo? Aqui mesmo a gente pode falar assim, não, tá bom, eu quero sessão.set max inativo interval. Vamos colocar um tempo aqui, ó. 3 minutos. Pronto. Então aqui nós colocamos 3 segundos. 3 minutos, perdão. Bom, e agora? Vamos testar, pessoal. Testando o invalidate. Isso aqui foi só para relembrar aqui, para mostrar para vocês, que eu não tinha mostrado, né? Como faz para configurar o tempo da sessão. Tá? Então vamos testar o projeto agora. Vamos rodar. Ah, peraí, mas que coisa esquisita. Quer dizer que eu mandei desautenticar lá, né? Fazer o logout. E aí? Nada mais? Vamos redirecionar ele para a tela do login, né? Fez logout, leva para o login. Como faz para redirecionar ele para o login? Independente de tudo, ele vem aqui e faz um response.send redirect. Eu tô com um negócio de login assim, esquisito, com M. Igual um colega meu, ele vai pegar um plugin, fala, põe um pluginho. Pluginho, vamos falar pluginho. Não é nem pluginho, mas... Tá bom. Vamos falar o plugin. Hã? Se for dentro da coisa, escrever login com GUI. Login. Nossa Senhora. Toda vez eu escrever login, coloco login. E eu ouvindo a minha voz aqui nas aulas, eu descobri que eu tenho um cacoete do olha só. Olha só. É melhor do que né. Né. Botou né é pior, pelo amor de Deus. O olha só pelo menos é mais... a gente não se percebe muito. Agora o né, por ser pequenininho, né, então fica esquisito. Então ouvindo as minhas aulas aqui, eu descobri que eu tenho o olha só. Então olha só, pessoal. agora vocês sabem. Tá joia. Agora vocês já sabem. Pronto. Entenderam? Vamos fazer o login. Pronto. Seja bem-vindo, João. Olha só, lista de usuários. Olha aí que maravilha, gente do céu. Tudo funcionando. Ah, olha aí. Nossa Senhora. Exclui. Ele excluiu? Ah, sim! Já foi. Vamos resolver esse negócio aqui? Para te perguntar se realmente ele... Acho que a gente copiou. É verdade. Então vai. Então vai lá. Voltando. Agora vamos validar o menu. Perdão, validar aquela exclusão, né? Então, vamos supor, existe uma forma simples, usando o JavaScript, tá? Por exemplo, eu quero validar a exclusão. Abrindo aqui a lista, validar entre aspas, né? Verificar o seguinte, quando ele clicar no excluir, a gente quer que ele pergunta se realmente ele deseja excluir ou não. Então nós podemos fazer via JavaScript. Tá? Para fazer via JavaScript, nós podemos criar aqui uma função. Olha só. Uma função JavaScript. Então, o JavaScript ele é uma linguagem independente de Java. Muitas pessoas confundem. JavaScript é a mesma coisa? Não, para ver. Tá? São projetos diferentes, feitos, são coisas totalmente diferentes. O JavaScript, o que tem em comum com o Java é a palavra Java e a sintaxe. Porém, são coisas totalmente distintas. Tá? Não tem nada a ver com o JDK do Java. Ele processa no cliente, no browser. Quem já mexeu com Flex é com o ActionScript. Ele processa apenas no cliente, não no servidor. Tá? No servidor a gente processa o Java. Então, no browser, nós vamos colocar uma linguagem de script. Para colocar uma linguagem de script, nós já temos uma tag, script by script.
Então isso aqui separa o HTML para cá, HTML para cá. O que tiver aqui no meio vai ser JavaScript. Nós podemos especificar, existem vários tipos de script. Mas vamos explicar. Bom, aqui vai ser JavaScript. Tem Visual Basic Script, VB Script, mas é claro que o JavaScript é o mais usado. Então nós vamos colocar aqui, por exemplo, uma função. É uma linguagem independente, então tem suas regras diferentes. Uma função, tipo assim, confirma a exclusão. Olha só. Exclusão. Então ali, abre, fecha parênteses, abre, fecha chave. Então em JavaScript nós podemos declarar variáveis sem especificar o tipo. Ou seja, toda vez que nós formos confirmar a exclusão, nós temos que fazer o quê? Passar para ele o ID daquele que ele quer excluir. Então, por quê? Se essa confirmação for verdadeira, for positiva, então ele exclui, ele dá o comando de exclusão. Se não, ele não exclui. Então, esse comando, tá vendo? href, antes ele estava automático. Clicou no excluir, automaticamente ele já executava esse comando. Agora, esse comando ele vai ter que ser transferido para dentro do JavaScript. Agora, o JavaScript vai decidir se ele vai dar esse comando ou não de exclusão. Então, de alguma forma, nós vamos ter que remover esse href daqui, no caso desse conteúdo. Pronto. Mas agora, ao excluir, o que ele vai fazer se não tem mais um href? Nós vamos colocar JavaScript, dois pontos, a função confirma exclusão. Abre e fecha parênteses. Confirma exclusão. Lá dentro de confirma exclusão, eu tenho que passar para ele quem que ele quer excluir. Então eu vou passar aqui, ó, o código de quem ele quer excluir. Como o código vem do Java, então ele vai montar aqui. Bom, confirma exclusão passando o número 1. Confirma exclusão passando o número 2. Confirma exclusão passando o número 3. Confirma exclusão passando o número 4. Então aqui nós vamos ter que ter um ID para receber o ID desse cliente. Aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos falar location.href. Location.href é o comando JavaScript que faz a mesma coisa que aquele link que nós tínhamos colocado. A href é a mesma coisa. Ele que faz a requisição. Porém, quando ele estava lá embaixo, nós usávamos o Java para poder especificar o ID. Agora não. Agora nós vamos utilizar a variável ID que está vindo da própria função. Então, olha só o que aconteceu. Ao clicar no excluir, o que ele faz? Ele fala, ó, o ID de quem está número 10. Esse 10 cai aqui, 10. Aí ele faz o link para o ID 10. Como isso aqui é uma outra linguagem, uma linguagem de script, o que ele vai fazer? Vai fazer uma requisição pelo método get, passando a ação igual a excluir, e o ID igual ao valor dessa variável. O valor dessa variável, ele foi definido dinamicamente nessa função. Então aqui nós vamos fazer um if agora. Esse comando simples, do jeito que ele está aqui, ele substitui esse comando href. Tá vendo? href do JavaScript. Então, ao clicar, ele vai fazer uma requisição JavaScript, passou o ID, e aqui ele faz a requisição de JavaScript. Portanto, nós vamos colocar agora aqui uma condição. Se window.confirm, que é um comando do JavaScript, vai exibir no browser uma janela de confirmação. Confirma exclusão. Olha só. Confirma. Ou tem certeza que deseja excluir tal arquivo? Tem certeza que é o mais comum, né? A certeza é com S ou com Z? Não, é com Z, né? Tem certeza que deseja excluir o ID, o registro, um pouquinho, o registro, aí na frente a gente põe o nome do ID dele. Tá lá. Esse confirm, ele sempre retorna um boolean, tá vendo? Confirm sempre vai aparecer o yes e no, sim ou não. Se ele clicou no yes, o boolean dele vai ser true. Se ele clicou no não, o boolean dele vai ser false. Então, se true, olha, se isso aqui me der um true, então eu faço a requisição. Se não, eu não faço a requisição. Então, isso aqui é JavaScript. Então, nós estamos tratando aqui, né, confirma exclusão. Ali. Então, olha só, para testar. Um novo usuário. Vamos colocar aqui, check, login, senha, pronto, cadastrei.
Voltando, vamos para a lista. Jack, certo? Excluir. Tem certeza que você excluiu o registro 13? Opa, já mudou, né? Tem certeza? Ok, foi embora. Agora nós filtramos. Ele não deixa mais. Então fizemos isso pelo JavaScript. Entenderam, pessoal? Estão gostando disso aqui? Hoje, pessoal, os frameworks fazem tudo isso por nós. Tá? Antigamente nós fazíamos tudo assim, mas nós temos que conhecer a causa das coisas. Mas hoje os frameworks fazem tudo isso por nós. Ajudam muito a gente nisso aí. Até escreve JavaScript pra gente, faz tudo. Tá? Por exemplo, hoje nós estamos trabalhando da seguinte forma. Nós queremos fazer uma requisição, nós temos um controller, certo? Olha lá, controller. Um controller para o usuário. Se eu quiser criar uma tabela de cliente, um controller para o cliente. Se eu quiser criar uma tabela de fornecedor, um controller para o fornecedor. Mas quando o ideal seria nós desenvolvermos um controller genérico, e esse controller genérico atender todas as nossas necessidades. E não ter um controller para cada um. Então quando você coloca um framework, então nós tiramos esse monte de controllers e passamos para um framework para fazer esse controller para nós, esse controller genérico. Então numa aplicação com framework você não vai fazer um monte de controllers. Manual você pode até fazer, mas com frameworks isso reduz. Tá? Só para a gente ter essas noções básicas aí. Bom, então ficou legalzinho o nosso sistema. O que vocês acharam? Queremos colocar uma imagem lá na nossa página de index. Só trabalhar um pouquinho mais no HTML. Lá no index. Perdão, vou deixar vocês copiarem. Aqui está copiando, deixa vocês copiarem, confirmo. Tá? Copiem. Voltando. Aqui então, pessoal, agora nós vamos inserir uma imagem na página inicial. Tá? Lá no nosso index nós vamos inserir uma imagem. Então o que a gente faz? Vem aqui no nosso web content e cria uma pasta. Eu coloquei paste, que é pasta, né? É folder, né? Vamos criar aqui uma pasta de imagens. Colar. Então, temos que falar. Imagens. Cria uma pasta de imagens. Então, todas as imagens do nosso projeto estão aqui dentro. Tá? Por exemplo, eu acabei de criar uma... Cada um fica livre para escolher a sua imagem. Eu vou pegar uma imagem qualquer aqui. Acho que eu vou pegar da Hightech. Coloca aqui. Pronto. Pronto, no caso é PNG, né? Poderia ser JPG, poderia ser GIF, qualquer extensão. Pus uma imagem, tem uma página de imagem. Agora HTML simples, seja bem-vindo. Aqui nós vamos colocar IMG, SRC igual a fecha, e vamos colocar t.png. Pronto, noções básicas de HTML. E claro, colocando a pasta de imagens. Barra, ali, imagens, t.png, rodando, vamos lá. Aí. Olha só, gente, eu não colocamos no menu uma coisa do tipo, página inicial, né? E aí no login, você excluir todos os usuários, como é que vai fazer o login com os usuários? Olha só, o meu usuário eu excluí, né? Então quem que eu coloquei agora? Se você excluir todos os usuários. Nunca mais você vai entrar, né? Aí você tem que ir pelo banco, né? Bom, deixa eu pôr aqui o usuário no banco. Direto no banco. Nome. Só. Login. VV. Eu já ganhei esse apelido do meu mestre. Quem me viu? É uma sacanagem, né? Não, porque o professor de saxofone é o seguinte, o meu professor de sax, o que ele faz? Existe um artista, né, famoso saxofone, que é o Kennedy, né, que é o Kennedy, né, e aí ele fica falando que eu sou o Kennedy, tá entendendo? Então olha só, VV 1, 2, 3. Pronto, olha só, que coisa mais linda, né? Ficou assim, 100%. Tá? Então, para melhorar isso aqui, como a gente faz? Vamos usar o HTML agora, vamos focar aqui, seja bem-vindo. Vou colocar um BR aqui para quebrar, né? Um outro BR aqui também. E beleza.
Bom, pessoal, como o curso não é de design, nós temos um curso de design, tá? Para aprender a recortar, desenhar, fazer toda a parte visual, toda a parte gráfica de websites. Tá? A parte de sistemas, a gente usa mais frameworks, componentes, que já enriquece essa parte visual dos componentes, né? JSF, Flex, então vai depender de cada empresa. Quem fez o curso de Flex vê que as telas realmente ficam bem diferentes, né, com Flex, né? Pronto. Vocês viram o vídeo, coloquei uma imagem, tá? Aqui para vocês verem como que coloca essa imagem. Beleza. Saiu. Ok. TV. 1, 2, 3. Tá ali. Pessoal, dúvidas? Aqui? Não? Então eu vou fazer uma super revisão, tá? Rapidamente aqui, com vocês. Ok, agora é a prova, tá? Final. Gostaria que vocês visualizassem tudo e prestassem atenção no que eu vou falar aqui. De tudo, tá? É uma prova que eu vou aplicar para ver se vocês realmente aprenderam. Se vocês não aprenderam, a gente vai ter que fazer tudo novamente o curso, tá? Então, olha só. Primeira coisa, eu vou perguntar individual, tá? Por isso que eu falo, presta atenção. É individual. Vamos ver o que vai sair aqui. A brincadeira é o seguinte, eu pergunto individual. Não tem papel lá. A pergunta vai ser o seguinte, eu faço a pergunta para um, aí se ela responder, a resposta que essa pessoa der, nós vamos perguntar para o outro, dizer se realmente está certo ou está errado. Se estiver errado, ele fala a resposta certa. Se não, ele só confirma, não, ele já está certo. Tá bom? Não, vamos lá. Eu vou pontuando aqui, tá? No final eu tenho que dar uma nota para vocês para colocar no material. Então vamos lá, por favor, pessoal. Atenção, concentre-se. O que é o servlet? Servlet é o que faz a interface do navegador com a aplicação. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Nelson, toda aplicação web eu vou precisar ter o servlet? Essa interface. Tá. Quantos servlets nós temos aqui no nosso projeto? Um servlet? Quais são os servlets do nosso projeto? Exatamente. Você pode gravar o teste aqui, tá? Então nós temos aqui quantos servlets nós temos no nosso projeto? O ZooController, ele é um servlet? Não? É um servlet? É um servlet. Beleza. Tá certinho. Eu cometi o erro de responder certo ou errado. Na verdade é vocês que vão responder, tá? Pergunta. Fábio, quando que esse doGet é processado? Que faço um específico do que eu quero. Então a gente vai ter padrão do get. Entendi. Concorda, Bruno, com o que ele falou? Por quê? Então vamos fazer o seguinte, Bruno, olha só, eu falei assim, ó, quando que o doGet ele é executado? A pergunta do Fábio, a resposta foi, quando é feita uma requisição pelo browser para esse server. Pronto, é o doGet. Então, a minha pergunta é, então, toda vez que eu faço uma requisição para o usuário do controller, ele já chama o doGet toda vez? Bruno? Por quê? Porque tem que colocar E nada. Tá certo? A resposta dele? Vamos de novo. Olha só. A pergunta foi, quando que esse método get ele é chamado dentro de um server? Quando que o método get ele é invocado? A resposta do Fábio foi, quando se faz uma requisição para o uso do controle. Ele chama um push. Então, isso é um push? Tá, olha só, a pergunta, aí essa foi a pergunta. Aí eu perguntei pro Bruno, tá certo que ele falou? O Bruno falou que não, ou tá?
Tá certo. Aí eu falei, toda requisição que se faz para o uso do controle, ela automaticamente invoca esse método get, sim ou não? Sim ou não, Bruno? Toda requisição, concorda com ele? Toda requisição que a gente faz para o servlet, ele invoca o método do get? Toda. Fiz uma requisição para o servlet, é o do get? Sim ou não? No browser a gente vai passar no browser alguma coisa específica para especificar o que eu quero que ele faça dentro do get. Vamos supor que uma vez que ele chamou pelo método do get, então agora o que eu vou fazer? Aí a gente especifica a relação. Nesse caso aqui, a gente especificou, ó, se a ação for explodir, faz tal coisa. Mas a pergunta é, ele chega no do get toda vez, qualquer requisição que eu faço no controle, ele bate no do get, ele já executa automaticamente do get, ou nem todas elas é do get? Nem todas? Alguém discorda? Pode comentar, pessoal, comenta isso. Isso. Então, pessoal, então olha só, isso tem que ficar tão cristalino na mente de vocês como as águas do rio Sucuri de bonito. Se ficar igual as águas do rio Aquidauana, meio turva assim, vocês têm que falar, tá? Tem que ficar bem clarinho. O método get, ele por padrão é o método executado. Mas não quer dizer que somente ele será executado, ou tudo que eu fizer vai ser para ele. Tá? Por quê? Nós temos o outro, que é o do post. Quando que o do post é executado no Davidson? Alguém? Dá um help para ele? Qual? Então, mas como que eu especifico esse método do post vai ser chamado? Em que lugar que eu escrevo? Método post, tá certo. Ou seja, nós temos que especificar em algum lugar, ou seja, na tela, nós temos que especificar. No caso do formulário, olha só, nós estamos especificando, ele vai chamar pelo método post. Se nós não especificarmos isso aqui, ele não chama pelo método post. Por padrão, ele vai chamar pelo método. Mesmo com formulário, a pergunta é, mesmo com um formulário, sem especificar qual é o tipo padrão, Jonathan, de requisições? Get ou post? Do jeito que está aqui, se eu apertar o botãozinho, ele vai chamar o método get ou o método post daquele server? Do get. Perfeito? Quem? Tá, você concorda com ele? Por quê? Por que eu chamo do get? Eu perguntei o seguinte, ó, se eu removo aqui do form, estava aqui, o método post, se eu removo isso aqui, por padrão, o form faz a submissão dos dados através do método get ou método post? Porque por padrão é get, mesmo sendo um form. Então, é correto eu afirmar que toda requisição feita por um formulário é feita pelo método post? Sim ou não? Não é correto afirmar. Agora, para eu dizer que ele é post, além de ser por um form, ele também tem que estar especificando método post. Existe alguma possibilidade, algum caso específico que você use o get para formulário? Pode ser. Às vezes você não quer, porque o formulário ele monta o que a gente chama de care string. Aí se você faz assim, por exemplo, tirou ele aqui, ó, formulário, tirou. Por padrão, ele vai fazer isso aqui, ó, novo usuário, olha só. Só o get, né, agora? Olha só, ele passou tudo pelo URL. Care string, montou ali. Então, esse mesmo formulário funcionaria da mesma forma. A diferença é que você não quer ficar exibindo os dados, exatamente. Entendeu? Nesse caso. Tá? Então vamos lá. A pergunta agora, vamos lá, voltando. Tá. Então essa parte do get e do post ficou claro. Ficou claro? Tá. Se eu tenho
olha só, se eu tenho dados na minha tela e eu quero capturar esses dados no servidor, quero dados vamos lá, nome, login, senha, quero capturar. Qual é o comando que eu utilizo no servidor para capturar os dados da tela? Quero capturar. Request ponto? Ou seja, nós estamos conversando com um colega aqui, aí você avisa, estou falando com o HTML, aí fala, pô, estou com um problema, cara. Eu tenho uma tela HTML lá, e eu criei um servlet do lado direito aqui e uma tela do lado esquerdo. Eu quero fazer o meu servlet capturar os dados lá do formulário. O que eu faço? Como que você vai responder para ele? Request ponto, get parâmetro. O nome do componente. Tá? Qual é o comando para fazer o redirecionamento de uma página para outra? Ou seja, send redirect. Qual que é a diferença entre send redirect e o forward? Essa é para quem realmente prestou muita atenção, hein? O send redirect depois se direciona para o seu parâmetro. O request passa a redirect. Não vale ler o comentário em cima do código, tá? Mas o redirect simplesmente passa a RMS sem passar no parâmetro, não vem um parâmetro objeto nada, nem um líder. O request forward ele passa o objeto, vai para o Java feito no parâmetro. Já que parâmetro vai. Pessoal, o send redirect ele acontece no browser, é isso mesmo. Ele acontece no browser, ou seja, é enviado para o browser uma resposta dizendo, browser, faça uma nova requisição. Aí o browser automaticamente faz uma nova requisição para o servidor. Então, o send redirect ele acontece no cliente. Você devolve para o browser um comando para ele pedir novamente o servidor. E o forward, o servidor, ou seja, ele está numa tela, o servidor está ali mesmo e já encaminha o fluxo para uma outra tela. Ele não vai para o browser pedir nada para o servidor. Entenderam a diferença do redirect e do forward? Agora vamos lá. Vamos abrir aqui nosso autenticador. O que quer dizer authcontroller.do? É como ele vai ser chamado pelo browser. Certo? Uma pergunta. O que é uma sessão? Nós implementamos essa regra. Mas quer dizer que a sessão ela só vai existir em caso de autenticação? Então, nós aproveitamos isso, tá certo. Mas o que uma sessão representa? Então, a sessão HTTP Session tem uma ligação com o banco? Isso, exatamente. Ele mantém as informações daquele cliente. Ou seja, o objetivo do Session é criar um Session ID, lembra do Session ID? Um ID para cada browser. Então, uma vez que uma sessão foi criada por um browser, então, ou seja, é uma forma de identificar um usuário. Então, aquela mesma sessão vai ser identificada para aquele usuário. Tá. Uma coisa, vamos ver aqui nessa tela. Lista de usuários, JSP. Vou pegar aqui a cópia. A cópia da lista de usuários. Como que se chama esse tipo de programação Java puro, bruto, método número C, dentro da página JSP? Como chama isso aqui? Eu vou dar uma aqui. JSL ou Scriptlet? Scriptlet, ou seja, a programação é Java puro. Certo? Para que serve o JSPL? O que é JSPL? Biblioteca de comandos Java puro. Você substitui os scriptlets. Então, olha lá, vamos lá. Abrir o JSPL. Onde que nós estamos retornando o JSPL? Exatamente. Então, o que o comando cforEach faz?
Por baixo dos panos, ele faz um comando Java para fazer uma varredura dos objetos, tá? Certamente. Quem é Request Scope? E lista? Quem é lista? O lista JSP, ele funciona sozinho? Se eu carregar ele na tela, ele já traz, se eu digitar lá em cima no browser. Lista.jsp. Ele funciona? Aí, funcionou. E aí? Trouxe alguém cadastrado? E se eu chamo os controles são igual a isso? Ele traz alguém? Por quê? Quem que preenche, quem que dá carga, quem que fornece os dados para estabelecer esse vídeo? O DAO faz a consulta, mas é o controller. Ou seja, toda vez que nós vamos chamar um JSP, nós temos que chamar pelo controller. Ou seja, a gente chama o controller leva para a tela. Para que serve um JSP? Como? Para que serve um código JSP? Tá certo, pessoal? Para citar o código, para ajudar a escrita da camada de visão, a saída, sempre a saída. Então a gente pede para o controller e o controller leva para a saída. Ele que leva para o JCP. Perceba que ele faz um forward para o JCP. Sempre é o controller que chama o JCP. Tá? Então, beleza, está aqui. Uma pergunta. O que é um include? Reaproveitamento de tela. Exatamente. Reaproveitamento de tela. Vamos lá. O que é uma entity? O que é uma classe de entidade? O que essa classe usuário representa? Exatamente. Ele representa uma tabela do banco de dados e cada objeto dessa classe representa um registro. Exatamente. Qual é o papel do usuário DAO? O usuário DAO tem algum vínculo com a tela? A função dele é banco, independente de tela. O que quer dizer DAO? Tá certo. Esse objeto usuário não necessariamente limita tela. Exatamente. Então, qual que é o papel do objeto do usuário DAO? O que quer dizer DAO? DAO é uma coisa específica do Java? Você pode fazer um DAO em qualquer linguagem? Sim. PHP, qualquer linguagem. Porque o DAO é um padrão de projeto. É parte de uma forma de você estruturar os seus objetos. Tá? Então, nós estamos utilizando aqui um método cadastrar, excluir, alterar, nosso DAO, tudo certinho. Né? Bonitinho aí, tá? Qual é o recurso de persistência que nós estamos utilizando? JDBC. Quais são aqui dentro desse cadastrar as classes de JDBC? Primeiro, string é JDBC? Da onde que é o string? Do próprio Java. Prepare tempo é JDBC? É JDBC. Tá? Para o próximo método. String é JDBC? Prepare tempo é JDBC? Como faz para saber se ele é ou não JDBC? Passa o mauzinho e ele mostra o pacote SQL. Todo mundo aqui dentro é do JDBC? Olha só. Prepare statement. Olha só. O que mais? Result set. Qual que é a diferença entre prepare statement e result set?
Os dados da consulta são guardados dentro de um result set, tá? Para poder ser trabalhado aí. Beleza? Bom, então os tipos básicos do DBC. Vamos lá. A classe... Opa! Qual é o papel dessa classe de conexão? Aí na serve. Qual é o método que faz a conexão com os dados? Get connection, tá perfeito. O get connection retorna para nós um objeto de que tipo? Connection. Esse connection é do JDBC? Do JDBC. Tá. Quais são as classes? Esse aqui é o JDBC. Como assim? JDBC? Todos eles são Isso, porque do JDBC existe o que a gente chama de persistência do Java. A persistência padrão do Java é o JDBC. Ou seja, são as classes que nos permitem fazer a comunicação com o banco de dados, independente do driver. Qual é o papel do driver no nosso projeto? Onde que está o driver? Então, o driver nosso, ele implementa o JDBC. O JDBC é um conjunto de classes do Java que nós temos, a gente sempre vai programar em JDBC. Só que esse JDBC sempre vai estar vinculado com o driver. O driver é quem dá a vida para esse JDBC. Então, olha só, connection é JDBC. Por exemplo, driver manager, JDBC. Tá? Tudo isso aqui faz parte das classes de conexão. Por exemplo, nós poderíamos usar um framework, e aí a nossa programação se fez em cima do framework. Internamente vai existir sempre o JDBC. Sempre vai existir. O framework mais por exemplo, usa o Hibernate. É uma outra tecnologia que nós programaríamos em Hibernate, nós não iríamos ver no JDBC. Mas internamente ele vai continuar existindo no JDBC. Então nós estamos usando o JDBC puro. Então estou relembrando quais são as classes que está dizendo isso. Onde você está vendo que aqui tem JDBC? Eu estou vendo aqui, ó, no Connect, eu estou vendo aqui no Driver Manager, aqui que eu estou olhando. Então o cara pergunta assim para você, o programador, e aí, o que você está usando aí para conectar com o banco de dados? Você vai olhar aqui no DAO dele, ó, você vai dizer, ele está usando Connection puro aqui, então ele está usando o JDBC puro. Ó. Ele não tem nenhum framework que faz isso para ele está usando o método puro. Tá? Então é só para entender esses conceitos, entendimento disso aí. Tá? Vamos lá. Voltando aqui. Bom, eu acredito que aqui nós já matamos, só falta a parte de JavaScript. Deixa eu pegar aqui. JavaScript. E pronto. Cadastro não, é a lista, né? Na lista. Beleza. Olha só. Esse comando de JavaScript, ele é processado no browser ou no servidor? No browser. Tá. Se nós observarmos o que foi gerado dessa lista, olha só. Você viu qual pode? Nós não estamos usando Java. Por que nós não estamos usando Java aqui? Porque o Java processa no servidor. Perceba que se nós observarmos dentro do Eclipse, nós vamos ver que essa lista tem vários códigos Java. Qual é? Onde que tem programação Java aqui nesse arquivo? Onde está o Java aqui? Que linha? Segundo Java. Na linha 22, nós temos Java. Na linha 30, nós temos Java. Só que tem formato de tag, está mascarado, né? Está em forma de tags, mas isso aqui é Java. Isso daqui é Java. Tá vendo? Isso daqui é Java. Então tudo que começa com C2 pontos ou Expression Language é Java. Por trás dos panos, isso aqui acontece com scriptlet, com programação Java. Tá? Então, onde que está esse for each? Nós observamos aqui no cliente, cadê ele? Onde está o for each? O Java não aparece. Porque no browser não tem o Java. No browser já dá o resultado do processamento. Cadê o for each aqui? Nós não estamos vendo. Mas nós estamos vendo aqui o TR que ele criou. Ele é o resultado do processamento que foi no browser. Mas e aí, o JavaScript? Por que o JavaScript está aqui e eu estou conseguindo ver ele aqui? Porque ele é do cliente. Beleza? Alguma dúvida? Eu vou linkar já volto.